Pronto, já estamos aqui de volta, aguardando vocês chegarem. O Marcelo Deldébio entrar também. Michele Sulam, beijo para você. Saudades, faz tempo que a gente não se vê ao vivo, né? Muita gente conhecida, querida aqui acompanhando, né? A Michele também acompanha, né? O Marcelo Deldébio há muito tempo, conhece bem. Vamos entrando. E aí a gente ainda tem muito assunto para falar, né? Realmente, é muito gostoso conversar com o Deldébio, porque assim, a conversa flui e ele explica desse jeitinho assim, super didático, super atencioso, super bem, né? Obrigada, Michele. Então aí as pessoas vão chegando, Andréia, Ivone, querida, de Curitiba, muito frio aí. Como é que tá o tempo? Aqui em São Paulo tá quentinho hoje. Mas assim, é muita coisa importante mesmo, né? Muita coisa interessante que ele fala. A gente sempre aprende muito, né, com ele. É uma pessoa muito bem preparada. Vocês já deu, quem não o conhecia, né? Tá tendo agora, né, a oportunidade de conhecer, que assim, ele vai juntando todas as coisas e ele tem isso tudo na cabeça, é uma pessoa super inteligente. Aqui ele já chegou. E aí entra. Então ele é uma pessoa super bem preparada, ele é muito inteligente, ele é muito prático, né? Então o que eu acho muito legal é isso, a forma prática como ele explica as coisas e como ele vai levando a gente, né? E aí, Marcelo, continuando então, o que que a gente pode, tanta coisa que você sabe, né, para a gente falar, a gente podia falar um pouco de... me fala como é que você aprendeu com quem, como é que veio a história da árvore da morte. A árvore da morte eu aprendi em paralelo com a árvore da vida. Uhum, Eu estudei ela muito dentro da loja da Madras, né? A loja maçônica, porque lá ali a gente tinha rabino ali dentro, a gente tinha umbandista, tinha quimbandista, tinha satanista, tanto todo tipo de pessoa possível. E ali a gente começou a ter esses estudos. Então existe a chamada árvore da morte, que nada mais é do que o reverso da árvore da vida. uhum, Na astrologia a gente chamaria isso de oitava baixa. Eu não sei se é, eles usam muito esse termo fora do hermetismo. O pessoal que está assistindo talvez não tenha muito isso, mas você vai achar isso nas revistinhas de horóscopo da vida, como aquele gênio negativo, ou uhum, aquele aspecto ruim do signo, né? Então não fala que geminiano é fofoqueiro, então fofoca é um aspecto negativo da qualidade do signo de Gêmeos, de uhum, cor. E aí para cada signo você teria uma diferença. O ariano é ira, taurino o cara ser pão duro. E aí você tem que são os estereótipos dos signos que a gente vê uhum, muito por aí. A árvore da morte ela é o que? A casca da árvore da vida. Então, se na árvore da vida a gente tem ali as esferas, então são 10 esferas, né? Ou Sefirot. Então você uhum, vai ter desde o ser humano, que ele está mais próximo ali do mundo material, que é Malkuth, uhum, até lá em cima, que é Keter, que é a coroa, que é Deus. E aí, nesse meio tempo, você vai ter a intuição, a inteligência, o emocional, a beleza, tem todo o desdobramento ali dos estudos. E o que seria essa casca da árvore da morte? Seria o reverso disso, essa energia sendo usada para o mal. uhum, Então, por exemplo, você tem ali na árvore da vida a esfera, uma fácil de entender, que é de Hod, que é a esfera da inteligência, a esfera da razão, a esfera do conhecimento. Então é o conhecimento racional, a lógica, né? Na maçonaria a gente fala muito em gramática, retórica e lógica. O Pitágoras falava do trívio. E você vai ter toda essa parte lógica. Então isso é a árvore da vida. Então o ser humano, dentro da Cabala, ele medita,
E ele tenta pegar aspectos do divino e dentro desses aspectos ele vai ter que trabalhar a verdade. Ele vai Uhum. ter que trabalhar maior conhecimento, maior estudo, ele vai ter que saber um monte de gramática para ele poder ler um monte de livros, ele precisa conhecer outras formas, né, por exemplo, de gramática. Quando a gente está falando aqui de gramática, eu estou falando de fórmula química, música, códigos, programação, números, tudo isso é gramática dentro do estudo da Cabala, né? Por que, que é essa questão de gramática? Que, por exemplo, eu tenho uma música e eu coloco essa música numa partitura. Eu mando essa partitura para a Alemanha. O cara da Alemanha ele pega a minha partitura e ele toca uma sinfonia. Ou seja, eu estou partilhando do mundo material através de códigos que vão transpor esse mundo material daqui para lá. Uhum. Rod ela é regida por Mercúrio. Mercúrio. É justamente esse deus da transição. Então, os signos associados ali a Rod são Gêmeos e Virgem. Então, Uhum. são signos que são regentes, que Mercúrio é o regente. Então, fácil de entender. Então, essa esfera do saber, a casca da árvore da morte dela é a esfera da mentira. Então, chama o túnel de Samael. Ou seja, Uhum. seria o anjo do veneno, o anjo da mentira. Porque na verdade, o que é a mentira e a verdade? É você ter um conjunto de informações, e aí o que você vai fazer com essa informação você passa adiante. Então vamos supor que você está estudando um mapa astral aí, e o cara tem um monte de coisa em gêmeos. Aí você pode olhar e falar, nossa, que pessoa comunicativa, que pessoa que pode ser um grande repórter, pode ser aí um jornalista, um escritor, etc. Aí você vai olhar a pessoa, o cara é tipo um mentirosão, um 171, um estelionatário, procurado em um monte de lugar, o cara dá golpe, tem um monte de site para roubar cartão de crédito. E aí? É. Então, significa que o cara deixou de ter uma energia muito forte de gêmeos? Ele deixou de saber trabalhar uma energia muito forte de gêmeos? Não, o cara só é o senhor da conversinha mole, né? O Uhum. fofoqueiro, o mentiroso e tal. Então o mapa astral ele não consegue te dizer em que oitava a pessoa tá. É. Ele consegue dizer assim, não, ó, esse cara ele tem uma comunicação muito boa. Não é que a gente está sempre, como astrólogo, esperando o máximo do melhor das pessoas, mas a árvore da morte é justamente o pior das É, pessoas. o pior. Que é o que a gente E- poderia chamar da sombra, né? Mas tem isso. Por isso que quando alguém fala assim, então você grava o meu mapa e manda, eu falo, não. Porque a gente não sabe exatamente, conforme você vai falando, interagindo com a pessoa, é que você vai conseguir sentir, né, onde é que ela está vibrando aquilo tudo, né? Você não tem como saber. Senão a gente vai mandar um mapa poliana, né? E a criatura não é, né? É outra coisa. Exatamente, você vai mandar o mapa sempre achando que o cara é um santo, um É. anjinho. Então, uma vez eu lembro de ter feito, eu fiz um mapa para um amigo, mandei, ele falou, nossa, eu li esse mapa e tal, é tudo que eu gostaria de ser nesse mapa. Então, o mapa astral é o que eu digo, do estudo do hermetismo, o mapa astral é uma das melhores ferramentas, porque ele traz justamente essa pegada de que aquilo é o mapa, de que é o melhor que dá para você ser um Uhum. dia, se você se esforçar. Mas o mapa não é o território. Então, ali naquele mapa, você pode estar vendo todos os seus defeitos também. E como Uhum. é que você vai estar fazendo para trabalhar essa sombra? Então, a árvore da morte ela trabalha muito com essa sombra. Você vai ter a área emocional, vai ter os corvos da dispersão, a área intelectual ali de Esod, em vez de ser a imaginação, vai ser a fantasia e o delírio. Então, Uhum. pode ser uma distração do ser humano. E aí, a árvore da morte se comportando dentro do mundo real, né? Então, em vez de Tiferet, ao invés de ser Jesus, ao invés de ser um Messias, um Buda, é um político que está lá Uhum. roubando o povo. Em vez de ser um rei que serve ao povo, você vai ter um rei que vampiriza o povo. Fofo. Mas é o aspecto negativo de Tiferet. Né? Na árvore da morte chama Tagirion, que são Uhum. as pessoas que vampirizam aqueles que estão embaixo. E aí, Uhum. analisando essa estrutura da árvore da morte, você consegue entender melhor o mundo ao nosso redor, né? Eu costumo Ah, falar que esse é um dos cursos que ele é mais deprimente, assim. Você sai dele e você fica arrasado, assim. eu lembro que Você aí, consegue quando enxergar o eu mecanismo da maldade. da maldade, quando eu fiz esse curso contigo, eu lembro que você comentou assim, olha, e olha que
Marcelo, você tem uma memória fabulosa, né? E aí você falava assim, olha, é o único que eu não consigo decorar né, os senhores, digamos assim, dos caminhos e das Sefirot, né? E eu lembro que, assim, realmente é um curso que, assim, não é todo mundo que encara e também só vai quem tem, acho que, sabe, uma sustentação interna para fazer esse curso contigo, né? Porque você mexe o dia inteiro com essa energia que é essa baixa energia, ou oitava abaixo, ou a sombra, né? A sombra de tudo que o ser humano é. Tanto que depois, assim, o mapa de alguns políticos, né, alguns líderes religiosos, eu fui montar ali na árvore e falei, cara, tá aqui. Ele está seguindo tudo isso, fazendo tudo isso, usando todo o potencial mais para si, né? Que não é o Todo objetivo. o potencial só que para explorar e escravizar os outros, né? É, Esse pessoal pergunta, você vai escrever um livro e tal, esse é o que eu mais penso, assim, se eu vou ou não. Eu falei, o problema desse livro é que ele é o manual do vilão, né? Então, se você quiser ser um grande vilão, eu tô falando ditador de país, assim, basta você seguir a cartilhazinha que você vai se dar bem ali. É um conhecimento que é um pouco complicado de passar, assim, deixar muito é, aberto. eu também acho, é uma coisa que a gente precisa ter um pouquinho de cuidado, né? Nossa, é incrível. Que mais? Fala um pouquinho também da parte de ritual que você faz, também a parte de magia que você também ensina. Então, essa parte é mais com a Pri, você vai ter que entrevistar ela. É que a gente Ah, está fazendo os rituais da árvore da roda do ano dentro da árvore. legal. Que é o projeto Mayhem, que você vai falar comigo nessa semana ainda, né? E o que é É. esse projeto Mayhem? Antigamente, no tempo antes do Orkut, quando a gente estava nesse grupo da Madras, a gente tinha um grupo de debates que o pessoal muito, muito, muito antigo chamava Bruxos Poderosos, que era de zoeira, mas era uma galera muito antiga que ficava nesse grupo. E o pessoal discutia tudo isso aí e a gente fazia os rituais em casa, todo mundo junto. Então pensa num grupo que fazia todas essas tradições e evocações e tal, de prosperidade e tal, tudo junto. Uhum. Aí mais pra frente, quando a gente começou com a Madras, a gente tinha alguns irmãos dali da maçonaria que tinham filhos autistas. E eles viram a dificuldade que era de se conseguir bons psicólogos, atendimentos, etc. Então o Márcio, ele montou uma ONG chamava do Infância Azul. Então se você for aí infânciaazul.org, tal, você consegue achar a ONG. Uhum. E alugamos uma sala tal, e aí a gente tem umas psicólogas e eles atendem crianças autistas. Então, atualmente, a gente está atendendo, se eu não me engano, 24 a 30 crianças. Ai, que legal. E aí a gente falou, pô, vamos montar um jeito de arrecadar dinheiro, né? Então a gente tem a hospitalaria da loja maçônica, do projeto, que gera dinheiro para sustentar esses projetos. Uhum. E a ideia deu muito certo, então isso foi continuando. E conforme a gente estava arrecadando, a gente batia uma meta igual nos financiamentos coletivos. Ah, vamos fazer mais uma coisa. Uhum. Aí a gente chegou num ponto que era o seguinte: quando a gente fez os livros sagrados de Telemann, que é outro monstrão, Mostra aí pra gente. esse aqui, é Uhum. outro. Ele tem os livros do Aleister Crowley. Então Uhum. são todos os livros principais traduzidos, né? Então ele tem o original em inglês e, Uhum. e no final a gente tem até os manuscritos dele. Nossa, que legal. Conseguiu. Então a gente publicou isso e junto desse financiamento veio uma revista que chamava Liber Zero, que era um livro de 1929, que era um grupo de magos alemães que... E depois a maioria desses magos foi morto pelos nazistas, eles tiveram que fugir, foram para a Inglaterra. Tem uma história muito louca aí. Uhum. Mas era a galera assim, pós-Primeira Guerra, e eles eram os magos, eles se reuniam e eles bancavam uma revista. Então cada um deles fazia os seus estudos, fazia seus textos, e eles juntavam e produziam essa revista, né? Aí a Uhum. gente pensou e falou, porra,
Se os caras em 1929 conseguiam fazer isso, a gente em 2019 consegue também. Pois E é. aí a gente abriu uma meta. Então a galera paga, né? Eles pagam atualmente é R$ 19 por mês. E a cada 3 meses a gente junta todos os posts da galera que eu vou entrevistando, professores, os membros dos projetos, tudo. E a gente junta uma revista e entrega na casa dos assinantes. Então Uhum. o projeto meio que acaba ficando essa pegada. E aí, nos outros meses, a gente vai ter os rituais de roda do ano. Então a gente tem os solstícios, os equinócios, o meio de estação, dá 8 rituais. E nos Uhum. outros quatro meses que não tem ritual, o cara recebe em casa a revista. Então tem coisa para fazer o tempo inteiro no meio. Tem. Mas aí continua entrando gente, aí a gente teve mais uma meta batida, que foi o dos podcasts. Aí a gente comprou todos os equipamentos de podcast e aí a gente gravava esses bate-papos, só que no formato de rádio, né? Então o cara ele baixa no Spotify. Se você que está aí escutando for no Spotify e você digitar Projeto Mayhem, você vai ver que a gente já gravou 22 episódios. E Uhum. aí o povo ficou gravando. E aí deu a pandemia, o pessoal falou, pô, então agora tá difícil do pessoal escutar e tal. Então vamos fazer live também. E aí a Uhum. gente começou a gravar live com o pessoal que manja dos assuntos. Então eu faço mais ou menos isso aqui que você faz. Converso com a pessoa, a gente entrevista sobre algum assunto. Então vai ser, acho que nessa quinta, né, o teu? É, É, quinta-feira. aham, quinta. É, a gente vai falar de ela, a Elizabeth vai falar de astrologia, mas é for dummies mesmo. Ela vai falar de planeta, Uhum. signo, como é que surgiu, etc. Então fica como se fosse aqueles antigos FAQ, né? É. É, que é a pergunta. Então a próxima pessoa que virar e falar assim, Del Debbie, o que é astrologia? Eu vou dar o link do vídeo da Elizabeth. Então a gente está Uhum. criando aí uma grande biblioteca digital na forma de bate-papo. E Uhum. vamos para frente. Cada hora a gente inventa um projeto novo. Fazendo alguma coisa, é, então, eu preciso combinar com a Pri para a gente conversar assim aqui, para ela contar isso tudo, que eu sei que ela, nossa, ela entende muito de ritual e tudo, ela faz muita coisa legal, né? E ele tem o grupo das bruxas, das meninas, que chama Espelho de Circe. Se você Uhum. digitar Espelho de Circe no Google, você também acha as meninas. E Que é o elas grupo têm dela. dois encontros de domingo à noite, de sexta à noite, que elas mesmas têm a Roca das Moiras e os Uhum. Argonautas, que são as meninas, elas se juntam para trocar ideia. Mas aí é fechado, é só para mulher, eu não sei o que acontece, porque ela não deixa eu ver. Mas Tá bom. pelo que elas falam, é muito, muito massa. Então, se a mulher que estiver assistindo esse bate-papo, digita lá Espelho de Circe, Espelho você de vai ter si. as bruxas. A lista perguntando qual o nome no Spotify. É Projeto Mayhem. É Mayhem. Mayhem. Esse projeto chama Mayhem porque tinha um livro da década de 90 que chamava Clube da Luta, que depois virou um filme. Aí eles estragaram o nosso projeto. O projeto Mayhem era o projeto do Clube da Luta. Era um projeto de subversão das normas que era um grupo de magos, né? E depois era um filme, ficou super famoso com o Brad Pitt e tal. E aí o Foi. nome vem daí. Vem daí. Agora conta algo, que eu sei que é assim, gente, quem se atrever a tretar o Marcelo tá perdido, hein? Porque ele, se você entrar com alguma briga com ele, você sai muito mal, porque ele faz tudo muito certo, com muita ética, e ele segue por lá. Então vamos falar de uma treta assim que foi seríssima, que foi aquele card game. Pequenas igrejas, grandes negócios. O cara de game foi uma das poucas vezes que eu me meti em encrenca, assim. Porque geralmente o problema é o seguinte: quando você lida com teurgia, você precisa ser uma pessoa muito correta, porque senão você vai. Vamos supor, quando você está lidando contra um demônio, ele pode virar para você, ele abre todas as suas sombras e ele te mostra tudo e escancara. Então imagina assim, você vai lá e vira e fala assim, você é um demônio, vai fazer um exorcismo. O demônio ele olha para você, ele enxerga todas as suas mentiras na sua cara. Daí ele vira e fala assim, você vai querer fazer um exorcismo em mim, meu? Você tá aí, tá fraudando a sua empresa, não sei o que lá, traindo sua mulher, matou não sei quem, roubou não sei da onde, você não tem moral nenhuma para fazer um exorcismo.
E aí o cara que está tentando trabalhar com a energia da teurgia, o cara não tem poder nenhum. Então, assim, você é obrigado a ser sempre transparente e claro. O problema é que isso você gera muitos conflitos no dia a dia. Então a pessoa vira para mim e fala: Ô, Dedé, você vai lá na minha festa? Eu vou falar assim: ah, eu não vou ir. Por quê? Porque eu não tô afim. E aí o cara vai ficar todo ofendido. Por quê? Porque as pessoas normais vão falar: não, eu tenho uma. Vai inventar uma glebinha. E aí, a partir do momento que você começa a trabalhar com teologia, você tem que ficar mais verdadeiro. Então você faz um monte de problemas, né? De inimigos e tal. Esse card game, na verdade, foi começou como uma brincadeira. E ele era um jogo de tabuleiro na qual você podia ter um religioso picareta e uma igreja picareta. E o objetivo era arrecadar dinheiro, comprar como é que chama? Canal de televisão, canal de rádio e tentar roubar os fiéis dos outros pastores. E Uhum. no meio dessa brincadeira, o problema dele é que cada cartinha ela era baseada em notícia de jornal de verdade. Então você tinha lá, tipo, pastor preso no motel com um travesti. Aí pastor fala que tem o pênis abençoado. E é uma carta mais absurda que a outra. Mas era tudo de verdade. Então não começou com uma piada, o pessoal pediu para fazer o jogo, a gente fez o jogo, ele bateu um monte de recorde. Aí depois os pastores vieram para cima da gente com um processo, com um monte de coisa. Foi uma briga gigantesca. Mas chama Sim. atenção, se você digitar pequenas igrejas, grandes negócios, jogo, vocês vão achar essa doideira. Ele está esgotado, agora é difícil de achar, é só em coleção, alguma coisa assim. Quem comprou, comprou, né? E Aí tem, quem comprou, comprou. Agora nossa, eles estão muito tinha lá com, poderosos. tinha com o Quevedo também, né? Não tinha uns Tinha debates na Era Padre televisão. Quemedo. A gente não podia usar os nomes de verdade, claro, né? Mas você tinha versões mais ou menos aí dos mais conhecidos. Então, Mas assim, agora eles estão muito poderosos, então é complicado de fazer um jogo desses nesse momento. agora é melhor ficar quieto, já chega. Agora a gente está mais ordem fechada, o grupo para debater entre nós mesmo, porque é difícil, assim. Então, vamos falar agora um pouquinho, que aí você pode falar até talvez de alguns rituais que você tenha feito, que foi essa viagem recente que você fez, já estava na pandemia, não estava? Quando você foi para Portugal Não, e a gente pegou pegou no meio. pré-começo de pandemia, mas a gente voltou para o Brasil fugindo da pandemia. Que loucura. A Então, gente. aí peguei algumas fotos aqui, ó, de lá do Egito. Porque assim, você sabe que eu viajo para os lugares que eu não fui na viagem dos outros, né? Eu fico olhando as fotos e eu tô junto. E mesmo em locais que eu conheço. E aí eu fiquei olhando e falei, cara, a pirâmide está logo ali, não é? Conta um A pouco pirâmide é dessa do viagem. lado. O hotel que a gente ficava, da piscina você via as pirâmides. Então Mas ele é muito. Você pegou as fotos. eu peguei Então, algumas tá fotos. muito pertinho mesmo, assim, é uma coisa muito de doido. E ali para a direita agora fica o grande museu do Cairo, que é um museu gigantesco, que eu não cheguei a visitar porque ele ainda estava em construção. Eles estão terminando de construir. Ele deveria ter aberto esse ano, em setembro agora, mas provavelmente vai ficar para depois. Quando você Mas isso aí chegou o que, lá, que já foi? estava tendo, né, o problema da pandemia. Olha uma É, foto Aí, aí aqui. é Luxor. É. Mas a gente fez o passeio completo. Eu fui com a minha esposa, a gente foi até Assuã, que é a barragem lá no limite do sul do Egito, e aí a gente desceu o Nilo inteiro. Então a gente foi parando, a gente foi nos 22 templos de Tote, Uhum. para eu poder fazer uma dedicatória e uma dedicação e um ritual para Tote em cada um dos 22 arcanos. Olha Né? que O livro de legal. Tote ele é o deus do conhecimento. E Uhum. segundo a lenda e tal, ele que criou o tarô e fez a estrutura toda. Então a gente fez uma passagem por todos esses principais templos, e aí Uhum. nos templos a gente ia fazendo as oferendas. Então a Pri levava vinho, algumas frutas, de acordo com os faraós, com os deuses, né? Então a gente foi no templo de Sekhmet, onde você tem lá a tábua de sacrifícios. Então você tem toda essa pegada. O Renan tá Ô, falando, eu fiz o RMP dentro das pirâmides uhum. e a sensação que tem é muito louca, assim. Você faz a evocação
No momento que você começa a fazer o ritual menor do pentagrama, você sente a pirâmide inteira brilhar assim em volta. Ela até parece que ela ecoa, você fala. Tem uma parte que alguém gravou, se eu não me engano, acho que no meu Instagram deve dar para ver ou no meu Face. Ah, Que então vou enquanto eu estava olhar. fazendo a evocação, alguém gravou com o celular atrás. E você sente a parede inteira vibrando, assim. Você sente é como a sensação que eu passo, assim, que eu posso falar, é como se. Sabe quando você acende uma lâmpada e ela ilumina inteira a pirâmide? Parece que ela sai do mundo material. E ela vibra naquele ponto, né? A gente fez o ritual do sol, o Velhash do Crowley, que ele precisa que você esteja no nascer do sol dentro de uma pirâmide, aí você faz uma evocação ao meio-dia, aí você faz uma evocação ao pôr do sol, e aí você faz uma evocação à meia-noite, né? Então a gente começou de manhãzinha, a gente foi até Saqqara, depois a gente foi até a pirâmide vermelha no meio-dia, depois a gente foi até a terceira pirâmide de Kelps de tarde, e à noite, por estar no hotel, fez a última evocação para a última pirâmide. Nossa, Então você deve, dá para fazer, mas é meio doideira. A você gente foi deve para o ter meio do deserto vontade. também, Você para um deve. oásis. Então, pena que aí não dá para eu mexer, que eu não consigo sair Tá. daqui. Que não dá para Esse ver. A anterior que você está Pri, vendo, ela tá tão linda nessa foto. Que é a Pri, que é a companheira dele. Ela tá linda na foto, né? Aí vocês estavam se preparando para alguma coisa, alguma não, isso aí festa? foi uma festividade que teve no Oasis. É que na verdade isso aí não é uma fantasia, não é um enfeite, isso é útil pra caramba. Ah, O pessoal vê os beduínos com essa roupa e tal, não é tipo uma fantasia para uma festa fantasia, não. A gente usava isso no dia a dia, por quê? Porque uhum, no deserto, quando você está andando de camelo de um lado para o outro, faz um calor desgraçado. Então, essa faixa aqui, você pega e joga água fria, ou água. E aí ele molha e te resfria. E a parte que fica em volta do manto, ele não deixa a água escorrer. Então uhum, você fica com isso aqui úmido e resfria a sua cabeça para você poder passar no sol, né? Então a gente foi até a vila dos Núbios, né? A Michelle Souza está falando, é uma proteção do calor, né? Não é um enfeite. É muito. Assim, eu recomendo, o cara que tentar entrar num deserto sem isso, o cara vai sair podre de passado. queimado. E a gente foi de camelo até a Vila dos Núbios. E aí lá a gente fez todo um ritual com eles e tal. Eu ganhei inclusive a faca, que é para matar o bode, matar o carneiro no sacrifício. Então eles Ah, têm esse tipo de coisa, mas não é bem ritual. Porque o bode que foi sacrificado e tal, era o que vai servir de alimento de noite. uhum, Então, daí que a gente tem muito nas religiões africanas, né, que eles fazem sacrifício de galinha. Sacrifício. Lá na África, você pega isso como uma parte do dia a dia da pessoa, não tem esse significado religioso, ritualístico que a gente tem aqui. uhum, Lá, eles têm um tremendo de um respeito uhum. para gente, para conseguir fazer esse ritual. Ó, o Guaxinim está perguntando: É. ninguém pegou no pé de vocês para fazer o ritual? Não pegaram porque a gente tinha uma equipe muito grande, mas é o seguinte: é proibido. Um cara perguntou: pô, eu quero fazer um ritual Rosa Cruz, não sei o quê. Tipo, não dá. Lá, o Egito é muçulmano, e se você começar a fazer uns ritual e tal, e fazer os caras vão te prender. Uhum, Então a gente tinha lá uns esquemas malucos que eu não vou falar aqui porque para ninguém tentar fazer porque é difícil. Então a uhum, gente tinha uns jeitos diferentes de uhum. conseguir isso daí. É, Mas eles ficam vigiando, assim. Tanto que tinha um cara que queria tocar flauta, que ele levou para Machu Picchu, para um monte de gente e tal, e confiscaram a flauta do cara. putz, não deu sorte. Essa foto que você está Esse, mostrando é de um hotel. eu achei curioso. Todo hotel que tem lá no Egito, ele tem dentro da gaveta uma setinha que aponta para onde que é Meca, Uhum. que é para você poder rezar. E é muito doido, porque todo dia nas cidades amanheceu, você tem as mesquitas com os alto-falantes anunciando a reza da manhã. E aí no meio-dia você tem mais um chamado para reza. Aí de tarde, tá. Então mesmo se você não quiser, quando você, depois de 15 dias no Egito, você já está quase meio muçulmano ali. Rezando junto.
Você já começa, você já decora a reza só de estar longe. Olha, aí aonde que é? Olha o tamanho, Esse olha é o lá em tamanho. Assuã. Olha. Esse ele é um templo que eles tiraram, eles removeram de um lugar que quando foram fazer a barragem, ele ia ser inteirinho inundado, então eles pegaram peça por peça do templo e reconstruíram. Mas foi um trabalho de engenharia tão maravilhoso, porque eles precisaram remontar o templo de modo que nos solstícios e a luz do sol batesse e iluminasse a cara do faraó e tal. Então ela não está mais na posição exatamente original. Eles tiveram que recalcular, porque os egípcios fizeram de tal jeito que você, no dia, né, 22, dia certinho do solstício, o raio de sol passa pela câmara e aí ela ilumina o rosto do faraó. É um negócio fabuloso, assim. Nossa, E que as lindo. estátuas são gigantescas, é coisa de filme, é inacreditável mesmo. É, O Michel parece está falando, onde é que verdade. está, você escuta a reza. Se você rezar, se você só falar um pouquinho mais alto, vibrando, ele ecoa no templo inteiro. Uhum, E era uma coisa muito interessante também, porque você tinha a divisão do templo que era público, então o pessoal na antiguidade ia lá para rezar e tal, que não tinha hieroglifo, tinha só desenhos. E aí as câmaras mais interiores do templo, elas são cheias de hieroglifos, que eles explicavam os desenhos lá de fora. Então as primeiras sociedades secretas que se reuniam ali, dos sacerdotes, aquilo que eu expliquei no outro bate-papo, uhum. eu pude ver ao vivo isso. Porque você tinha a galera que aprendia a ler e escrever. Então, enquanto o público ele tinha acesso só às imagens, os sacerdotes tinham acesso à câmara interior e eles aprendiam a ler e escrever. Escrever. E para os caras que são de fora, né, imagina para uma pessoa analfabeta. Uhum. E você pega um sacerdote e o sacerdote olha um pedaço de papel e aí de repente ele fala uma coisa que tipo, como é que ele conseguiu saber aquilo? Era a ideia de mágica, né? E é muito engraçado porque a gente nunca tem como experimentar essa sensação de ser analfabeto. E a gente teve. Então, quando chegou em Alexandria, por exemplo, eu peguei com a Priscila e com o meu grupo, a gente foi passear na feira. E você dando a volta ali na quadra dentro da feira, você vê que aqueles caras não falam inglês. E tá Uhum. tudo escrito em árabe. Então, quando você olha ao redor, você tem a legítima sensação de o que é que um analfabeto sente. É terrível. Eu E é tive muito isso dolorido. É muito quando eu dolorido. tive lá em Moscou, foi assim. Lá em Moscou eu olhava e não entendia absolutamente nada do que estava escrito e fora do hotel quase ninguém falava inglês, não. A essa sensação, eu falei, agora eu sei o que é ser analfabeta. É terrível, né? Alguém E aí comentou da você tem o foto, poder de quem sabe ler e escrever, né? O poder dessa esse magia. poder. Esse aí Alguém foi o comentou da templo. conta. Deixa eu lembrar qual que era esse templo. Ah, ele tá aqui, não deu em cabeça. Isso foi uma sorte, porque foi quando começou a pandemia. Uhum. Eles tiveram um dos primeiros casos e um alemão tinha morrido e eles fecharam todos os barcos dentro do Nilo. Eles deram lockdown nos barcos. Só que o que aconteceu? O meu grupo ele tinha saído antes do nascer do sol. A gente estava em Luxor, se eu não me engano. Eu vou ter que lembrar. Vai vir qual que é esse Uhum. templo para mim daqui a pouco. Ah, já lembrei. Esse é aquele famoso templo que ele tem aquela lâmpada. Caraca, Saqqara. Não. Dendera. Obrigado, amor. Esse é o templo Dendera. E a gente tinha saído do barco antes do nascer do sol. Porque a gente queria ver, a gente estava com o guia, tudo, e a gente ia entrar no templo para assistir o nascer do sol no templo de Dendera. Então, a maioria dos turistas, eles saem às 8 da manhã, às 9, né? O horário de gente normal, né? Uhum. Só os malucos que saíram às 4:30 da manhã para chegar lá para assistir o pôr do sol. Só que o que aconteceu? Como tinha morrido um alemão, e o governo estava em cima, e a diplomacia, as embaixadas, a embaixada de Portugal, uma treta, eles fecharam e deram lockdown em todos os barcos que estavam ancorados ali. E os turistas ficaram todos presos no barco, só que a gente já tinha saído de manhã. Então o que Ah, aconteceu é que a gente chegou no templo e só tinha gente lá. Abriu tudo, fizemos lá o ritual.
E a hora que a gente viu, não tinha mais ninguém, só tinha a gente no ritual. E ninguém foi para a cidade o dia inteiro. Então a gente ficou passeando naquele templo sozinhos. Tanto que o guia deixou a gente descer, que geralmente é uma área que não é muito aberta, que é aquela ideia onde você tem aquela lâmpada de Dendera. Uhum. Tanto que se você digitar aí no Google lâmpada de Dendera, você vai ver que é uma imagem de 4.000 antes de Cristo, sei lá, 3.000 antes de Cristo, que tem os caras com uma espécie de uma lâmpada Uhum. dentro da pirâmide. Isso fica dentro de uma catacumba. Você tem que descer, e aí é uns tunelzinhos super estreitos, você vai quase que rastejando, e aí você chega aí na tumba. É lá Esse que tiozinho, eu tinha o encontrei ele no zodíaco. templo de Hathor, Ah, dentro de Dendera. E aí ele me ensinou que tinha um ponto ali onde você fazia uma prece para Hathor, colocando a mão na parede e recitando e tal, tal, tal. Daí ele me passou essa essa instrução. instrução. Foi muito Então, eu estava massa. lembrando que assim, a imagem mais antiga de zodíaco que a gente tem, que já tiraram daí, Fica em foi Dendera. o Só zodíaco de que Dendera. então, mas a câmara do Zodíaco de Dendera, o topo ela foi retirada, eles têm É, uma réplica lá. é. Porque o Zodíaco de Dendera ele foi para outro museu, eu acho que é o Acho que britânico, ele é está algum no desses, Louvre agora. o Eu acho Louvre. que está no Louvre. Então, essa sala que você está falando eu vi, só que ela tem uma réplica agora. Uhum. Porque eles tiraram esse Zodíaco e aí eles substituíram por uma réplica. Mas eu fui até essa sala e estava vazia, eu estava sozinho lá. Teve uma Nossa, que época, teve um beleza. período ali que eu fiquei, eu e esse tiozinho passeando por lá, e aí ele ia me explicando, me explicando entre aspas, porque ele não falava inglês, então ele ia apontando assim, e eu ia vendo os deuses e falava, ah, Paulo. Que Mas, legal. mas é uma coisa surreal. No Egito, se você não sabe falar não para vendedor, não vá, porque os caras, os vendedores egípcios são uma coisa assim surreal de agressivos, assim, o jeito que eles abordam os turistas para negociação e para venda de coisas e tal, eu nunca vi na vida, assim. Eles colam em você enquanto você não negociar, para eles é uma ofensa. Então eles estão te vendendo um pendrive e eles vão falar, tipo, custa 100 dinheiros. E aí você Uhum. fala, isso é um absurdo, isso aqui eu vou dar 5. Aí eles, Uhum. não, 30. E aí você tem que ficar naquele desgaste assim, emocional de 10 minutos. Ó, Michele, tem que ter É que a gorjeta pra Michelle é de tudo. lá, né? Eles querem. E se você não negociar, eles ficam ofendidos. E aí você tem que ter um debate, você não quer pagar. E aí você fala, não quero mais, e vai embora. E aí a Pri falava, não quero, e virava, e eles ficavam seguindo. E aí é uma coisa muito cultural, todo mundo faz isso o tempo inteiro. Que coisa. E Mas, não mas tentaram quem não está comprar a acostumado é Pri, não? realmente Não tentaram comprar a desgastante. Priscila? Hein, Marcelo? Não tentaram comprar a Priscila, não, lá, por alguns camelos e Não, tal? a Porque gente também nem rola brincou com isso. isso. Eles têm isso, mas eu conheci um amigo que eles tiveram um problema com isso, né? Então é que o cara chegou para a esposa dele e falou assim: eu ofereço aí 50 camelos nessa mulher aí. Aí o Uhum. cara ficou brincando e falou: você tá louco, ela vale pelo menos uns 100. E aí o cara virou e falou: tá bom então, 100. E aí Ixi. os caras perceberam que, tipo, o cara chamou a polícia, deu mó rolo, eles tiveram que fugir pra embaixada. Porque a parada funciona assim mesmo. O cara chegou e falou que eu tô dando 70 camelos, você falou tá vendido, o cara leva embora. Então é um negócio muito sério. O cara perguntou como é que trata as mulheres, tratam muito mal. Então tinha templos que a Priscila teve que ir coberta, senão ela não entrava. Tinha lugares lá que ela teve que vestir lá o véu, esqueci, sempre esqueço o nome do negócio, mas as mulheres elas têm, você cobrir, não tem decote, senão não entra. E o pessoal trata muito mal a mulher. Geralmente, quando ela ia negociar alguma coisa, terminava de falar as coisas, sempre iam falar com o homem. Uhum. E menos a nossa guia, que era uma egípcia, que ela parecia uma faraó, assim. Era uma das guias mais sensacionais que a gente pegou. É. Era uma senhora mesmo, assim, egípcia, passava a vida inteira lá e ela sabia negociar. Não, a burca é o coberto inteiro, tem um que é mais leve, que é só o véu. Eu nunca lembro o nome. A Uhum. baia. A baia. Mas as mulheres elas precisam se vestir, elas têm essa pegada. E às vezes você passava na rua, o nosso grupo era pequeno, tinha assim umas 10, 20 pessoas. E a gente teve escolta policial em alguns lugares.
Então a Uhum. gente teve o pessoal do Ministério da Cultura lá e do Turismo, eles são muito sérios com isso. E como teve alguns atentados contra grupos, então quando você vai para lá você tem que comunicar com eles e eles tinham uma escolta. A gente tinha um carro de polícia que ia com o nosso ônibus e de tempos em tempos parava em cada checkpoint passava o pessoal embaixo para ver se não tinha bomba e tudo. E quando eu falo polícia e tal, é cara armado com metralhadora, não é polícia normal. É uns caras, Uhum. polícia militar armada com arma de exército, né? Uhum. E eles Verdade. acompanhavam a gente. A Alexandria teve muito disso, de Ah, seguirem e falaram que quando é americano é pior ainda, assim, é tipo, eles fazem mais proteção ainda inteiro. Então você ganha a sua própria escolta lá. que loucura. Mas antes disso, você passou por Portugal, né? Foi nessa mesma viagem, né? Que você foi para Portugal e Foi depois. na mesma viagem, foi a segunda vez que eu tinha ido para Portugal. Eu fui dar aula em Porto dessa vez. É. Ai, uma E aí de delícia. lá Uhum. foi logo depois Porto. do carnaval. Eu fiz carnaval aqui, o curso tradicional que todo ano tinha de carnaval. Uhum. Aí de lá. Ah, o Guaxinim está perguntando se eu fui com uma agência que manjava. Não. Mas é que o pessoal de Portugal que eu tava, a gente tava com o pessoal da Rosa Cruz e da Golden Dawn de lá. E o guia que tava com a gente e tal também era da Golden Dawn. E o cara que a gente encontrou do Egito era um cara assim, tipo, que manjava muito dessa história. Porque lá no Egito é o seguinte: eles têm essa liberdade de falar da pirâmide, etc e tal, mas lá é um país muçulmano. Então Uhum. eles tratam os deuses egípcios como se fosse o Saci Pererê, a Cuca, a Uhum. Cobra Coelho. Então, tipo, enquanto o Tote for tratado como o Saci Pererê, você vende coisa do Tote, pergaminho, estátua, tudo maravilhoso. Se você experimentar tratar aquilo como religião de verdade, você vai ser preso e vai desaparecer. Uhum. Então é muito interessante que os vendedores também são todos muçulmanos. E eles Uhum. te vendem o que tiver para vender ali, eles não estão nem aí. Mas o conceito do egípcio, essa ideia do egípcio mágico, é coisa de ocidental. O Uhum. egípcio, ele não trata deuses egípcios como uma coisa de verdade. Uhum. Para eles é como se fosse É folclore, então. é um folclore mesmo, mas é num outro nível. É como se o pessoal viesse aqui para o Brasil e aí você passasse numa banquinha lá no centro, e aí o cara tivesse aquelas estátuas do Exu, da Pombagira e tal, e ele te vendesse. E aí o Uhum. cara da loja que tá te vendendo é um evangélico. Uhum. Entendeu? Enquanto você for tratar daquilo como é uma estátua de um super-herói, de um Uhum. personagem, de um folclore, beleza. Mas não existem rituais egípcios, ordens que veneram os deuses egípcios, isso aí é tudo da galera europeia. Então, O egípcio mesmo, ele já estão é querendo muçulmano fanático. já querem que você faça também abra uma agência de viagem também, formar um grupo para ir como guia. E tem também perguntando aqui qual foi o seu lugar favorito. Impossível de descrever. A gente foi em tanto lugar louco. A gente foi no lugar de nascimento do Osíris, que é o Osirion, que é um fosso onde teria nascido a terra, né? Uhum. Era onde primeiros deuses brotaram. A gente foi num oásis no meio do deserto ver a noite. Então você Ah, passa a noite no meio do deserto e não tem uma luz. Então você olha em volta, você consegue enxergar a Via Láctea inteira em cima. Então é um lugar que não tem nem como descrever de tão bonito que era. A uhum. gente andou de camelo ali perto de Assuã, indo até a Vila dos Núbios. Eu peguei um crocodilo na minha mão. Assim, Ah, eu não eu peguei fui essa nadar no foto, Nilo. mas eu Eu vi. fiz o batismo que eles faziam dos faraós e tal, dentro do Nilo, com o pessoal que estava junto. Então a gente fez umas coisas assim que foi bem fora do turista comum, que você não tem essa opção. E a gente viu tanto templo, não sei dizer qual que é o mais bonito, é assim, é covardia, é sacanagem. Cada um É tem tipo sua. escolher qual dos seus filhos é mais bonito, não dá. Não dá. É. Cada um tem uma coisa especial. Ó, a gente foi em Edfu, que a gente foi de madrugada também, e lá só tem charrete. E a gente, para ir até as pirâmides ali de Edfu, do templo, a gente tinha que ir de charrete. A gente foi apostando corrida com as charrete, no meio da rua. Então a Uhum. Priscila pilotou camelo, tuk-tuk, carroça, cavalo, a gente andou de tudo. A gente só não conseguiu andar de balão porque teve uma tempestade de areia
e eles cancelaram o voo do dia que a gente ia pegar, porque senão até isso. Mas em Mas compensação foi teve uma... a tempestade de areia que você Em viu. compensação, a gente enfrentou uma tempestade de areia de verdade, de filme, assim, de deixar areia um palmo assim na rua. E Nossa. fechou os aeroportos, a gente não conseguia sair de Luxor. Ah, Não estava tudo foi uma coberto de areia com aventura. tempestade e tal. A gente precisava ir para o Cairo. E aí, Uhum. depois do Cairo, para o final, para ver o show de luz das esfinges e tal. Ai, E ai, aí, depois voltar para casa. E aí, e nesse ponto foi quando estourou a gente foi para Philae também. Philae é maravilhoso. Lindo, lindo, lindo. Em Philae tem ali o templo de Sekhmet, que uhum. tem a pedra de sacrifício, onde os caras sacrificavam. Nossa Senhora. Você chegou a tocar nessa pedra? Podia tocar? Tocou na pedra, a pedra é loucona. A gente chegou a fazer uns cortes por um pouquinho de sangue lá para É. passar o nosso sacrifício. Foi, não, a É. gente, assim, foi um negócio bem programado mesmo. A gente teve algumas coisas que não conseguimos fazer. Por exemplo, eu queria ver a estela da revelação de Telema, do Crowley. Mas ela não estava mais no Museu do Cairo, ela já tinha sido transferida para o Museu Novo. Ou Hum, seja, eu vou ter que ir lá de novo um dia para vai ter que ver voltar. o resto. E aí, Marcelo? Bom, a gente tem mais, ainda tem uns 15 minutinhos. Você quer falar de mais alguma coisa? Eu vou contar da volta com o vírus, né? Porque para a gente Conta, sair de quero lá já ver. tinha estourado. Isso já tinha morrido os alemão, É. já tinham fechado os portugueses, eles já estavam dado um lockdown ali. E eles estavam num cabo de guerra com a Europa, Uhum. porque a Europa queria que fechasse tudo e o Egito vive do turismo, eles não queriam fechar nada. E aí a gente chegou a encontrar aqueles turistas chineses, são a coisa mais repugnante do planeta, assim. Pessoal, assim, É vocês vão complicado. chamar de xenofobia esse caralho, mas olha, desculpa. Os caras levam sacola com as comidas deles da China e traz. Aí chega num ponto ali que o trem tá tudo estragado. E, putz, É, eles andam sem máscara, cospem no chão. Assim, dá pra entender como é que o vírus espalhou. dá. E aí a gente tava tentando pegar os voos para voltar para Portugal. E de lá a gente ia ficar mais uma semana e depois voltar para o Brasil. Só que aí uns irmãos daqui do Brasil falaram assim, cara, transfere teu voo e volta pro Brasil imediatamente, senão vocês não vão sair de Portugal. Uhum. Então a gente transferiu o voo que eu ia ficar lá em Portugal mais uma semana, ia dar palestra na Rosa Cruz, tudo. A gente ia vir voltar no sábado. Aí a gente transferiu pro domingo anterior. Então a gente ia pingar, chegar, a gente fez Espanha, Lisboa, e aí já de Lisboa passar uma noite lá e já ia voltar pro Brasil. E na segunda-feira eles fecharam todos os aeroportos. Então a Putz. gente saiu no último voo para É. lá. E aí a gente foi de lá para Marrocos e de Marrocos também. O nosso avião saiu, a gente estava piloto na pista. Quando ele terminou de decolar, ele falou: senhoras e senhores, esse foi o último voo, eles fecharam o aeroporto. Uau. Então a gente escapou, assim, tipo o Indiana Jones fugindo e a bola e as tempestades vindo atrás da gente. Chegando Foi uma atrás. aventura de filme. Por isso que, e agora também sabe Deus lá quando que alguém vai conseguir voltar para lá, né? Agora ainda mais os brasileiros só fazendo tudo errado aqui. Putz, A gente, é muito complicado. Eles não estão aceitando mesmo, né? E vão demorar para aceitar, né? Enfim, mas é muito, sempre gostoso conversar com você. E então agora depois eu vou combinar com a Priscila, né? Que também vou querer conversar com ela. Deve ter muita coisa interessante, mas te agradecer muito. Tua disponibilidade. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer, estou dizendo aqui que a Priscila fez as macumbas no a aeroporto, Priscila teve que fazer, ela levantou tava fogo fazendo as várias fecha. macumbas. As tempestades de neve e ela fora lá chamando. A gente tava falando assim, a gente precisa ir embora daqui, porque senão a gente vai ficar, não tem Com como. certeza. Por outro lado, foi legal, porque a gente acabou ficando no aeroporto que a gente estava. Se a gente não tivesse preso lá, a gente não ia ter conhecido o maior egiptólogo atual do planeta. Assim. A gente É. passou lá a tarde conversando e foi maravilhoso também. Mas eu acho que também, Marcela, é um pouco assim, né? Quando você fala, a gente ia saindo e tal, as coisas iam acontecendo, tudo. Mas quando você tem um propósito, né? Que talvez até alguma coisa ligada à verdadeira vontade, quando você vive nesse caminho e tudo,
Aí é aquela história que você está sempre no lugar certo, na hora certa, e tem uma proteção, né? Porque você trabalha, se trabalha, né, a si próprio para isso já há muitos anos, né? E Então, tinha isso eu toda uma acho função. A gente também. estava fazendo o livro de tarô e queria ter feito essas oferendas em cada um dos. Isso é uma coisa que eu imagino que não deve ter sido feita há muito tempo. A Uhum, Pri fazia às vezes a oferenda pro faraó e ele via o cara responder o espírito assim do faraó. A gente foi ver uma múmia, né? Tem um museu que tem uma múmia real. E a Pri olhou assim, ela falou, o cara tá lá ainda, assim. Então, é, eu esses lembro espíritos disso. ainda estão por ali. E eles responderam o mesmo princípio aqui da Umbanda, do Candomblé, É. desses ritos, né, do Voodoo. Então você faz a oferenda para os antepassados e eles respondem. Então foi Uhum. um contato assim muito interessante, assim, muito doido. Estão perguntando se você é professor, se você olhar lá no Se digita IGTV, Projeto Mayhem no Google, é fácil de me achar. Eu sou bem é, fácil de achar. ou vai Teoria da Conspiração, Marcelo Del Débio, Teoria que da aí tem conspiração. agenda de cursos e tudo. Que Eu tenho mais? agora só em EAD, né? Não tem mais os presenciais. É, tem que Dá ser para tudo. ter, a gente tá com um monte de palestra, loja maçônica, É. essas coisas, mas a gente fechou. Então o que tá tendo é assim, se você for youtube.com/deldebio, tudo junto, DEBBDELDEBBIO. Uhum. Depois alguém Isso. escreve embaixo, por favor. Alguém escreve aí, por favor, para Astral do Céu. Que E mais? aí, Vai se você perguntar achar, se também. você conseguir escrever certo o nome, você me acha facinho em tudo que é lugar. Que é o E único que ali tem tem. essas conversas gravadas, né? Eu já gravei 40 bate-papos com Uhum. gente desde de Sheik do Islã até Mago do Magia do Caos. De tudo que você imaginar, a gente está fazendo umas conversas que nem essa, assim, 2 horas falando sobre os assuntos diferentes e tal. Então, Perguntaram sobre o Arcano Arcanorum, se ainda existe, se ainda está. Arcano Canoro era é o grupo de estudos que tinha da Madras. Ele existe, mas está muito devagar. Hum, Porque, principalmente para você pegar os graus mais altos, a gente fazia os rituais no terreiro. E agora não está tendo encontro, então tem um monte de gente que está com a papelada parada, porque não dá para fazer o ritual certinho. uhum, Então ele existe, mas ele está em passo de tartaruga seguindo o Covid. Então uhum, ele tá dando umas travadas em alguns dos pontos. A gente está, em vez de fazer o ritual no terreiro onde a gente fazia, a gente está fazendo nos sabás. Então, o que era uma vez por semana está sendo uma vez cada mês e meio. Então, uhum. por isso que o pessoal às vezes escreve e tal e não tem resposta, mas paciência. É o momento do mundo que as pessoas vão ter que aprender a lidar com isso. Você pode vender ainda o livro de tarô, já acabou. Então, ele já acabou, mas é o seguinte: quando terminar de entregar e tal, ele vai ser vendido na loja também, normalmente. Os tarôs, o deck, o livro, todas as coisas. Porque também tem que Então, ser só que é provavelmente só para setembro, né? é. Que mais? Bom, aí a Ivone está dizendo que foi show, agradecendo. Se ninguém tiver mais Valeu. perguntas, aí a gente vai encerrando, agradecendo mais uma vez. Tá bom. Você, E a gente Marcelo, se fala na quinta, então. quinta-feira estou lá falando de astrologia para damas e louras. Tá. Beijo, beijo para todo mundo, obrigada e já vou subir lá para o IGTV, tá bom? Maravilha.